Na aula anterior, nós aprendemos um pouco sobre a tela inicial do Canva e como encontrar alguns modelos para a gente poder começar com base nesses modelos que o Canva oferece, que são muito bonitos, muito bem elaborados e que a gente pode muito facilmente adaptar, personalizar com as mudanças que a gente deseja. Agora a gente vai avançar um pouco mais e aprender um pouco sobre essas primeiras opções de personalização, as edições que a gente costuma fazer com os modelos, né? Então, inicialmente também eu quero chamar a atenção que as primeiras vezes que você utiliza o Canva, ele vai estar colocando esses balõezinhos aqui, certo? Com algumas dicas, algumas orientações para facilitar esse primeiro contato com o Canva. Então, esse que a gente tem aqui nesse momento está dizendo: toque nos elementos para começar a editar. Então, é algo bem básico, bem intuitivo, mas que a gente precisa compreender. Ou seja, para eu poder trabalhar com os elementos que compõem a imagem, né, que são vários, a gente vai já ver, eu preciso tocar sobre aquele elemento que eu desejo editar, que eu desejo fazer alterações. Então a gente tem diversos aqui, ó. No meu caso, como eu estou utilizando o mouse para auxiliar, né, para facilitar vocês compreenderem o que eu estou fazendo, né, fica mais perceptível, porque quando eu passo o mouse sobre a imagem, ele já mostra como seria o elemento selecionado. Mas normalmente a gente utiliza o celular, né, simplesmente tocando, né? Então eu vou aqui tocar, ó, sobre esse coração e aí ele apresenta essa grade, né? Ele apresenta essa grade ao redor do elemento sobre o qual eu toquei para nos informar que esse elemento está selecionado, né? Então essa grade aqui, ela nos diz isso, né? Que nós selecionamos esse elemento e aí algumas coisas acontecem, né? Então, ó, além da grade ter surgido, nós agora também temos uma série de botões que não estavam presentes aqui, que vão também ser diferentes de acordo com o tipo de elemento que a gente selecionou, né? A gente vai, ao longo dos demais vídeos, perceber que no Canva nós temos tipos de elementos diferentes. Então, no caso aqui, eu selecionei uma imagem, a gente tem esse conjunto de opções. Vou selecionar agora esse texto, ó. Então, quando eu seleciono um texto, os botões se modificam um pouco, porque eles se ajustam ao tipo de elemento que a gente selecionou, né? Já para tornar super prático as tarefas de edição. De novo, aquele recurso que o Canva costuma apresentar apareceu aqui, né? Um balãozinho com algumas dicas. Então vamos ver o que é que esse balãozinho está dizendo para a gente aqui, ó. Você pode adicionar texto, fotos e outros elementos visuais ao seu design usando esse botãozinho mais, né? Então a gente pode adicionar outros elementos. Então a gente vai trabalhar com essa adição de elementos um pouquinho mais à frente. No momento a gente vai aproveitar já esses elementos que o Canva trouxe nesse modelo que a gente está usando aqui para personalizar. Então eu vou fechar esse balãozinho aqui no X, mas a gente sabe que agora nesse botãozinho mais a gente pode adicionar outros elementos. Então, além desses botões aqui na barra, na parte inferior que se modificam quando eu seleciono um elemento, a gente tem também essa grade. E para que essa grade serve, né? Bom, essa grade, além de sinalizar para a gente que o elemento está selecionado, ela permite também que a gente faça várias alterações. Então, por exemplo, uma delas é modificar o tamanho. Então, quando você toca sobre uma dessas extremidades aqui da bolinha, você pode redimensionar o elemento, ou seja, alterar o tamanho dele. Então, eu tinha um coração pequenininho e agora eu tenho um coração maior. E a gente pode também mover um elemento. Para isso, vocês vão tocar dentro da grade e vão arrastar esse elemento para a nova posição que vocês queiram. Então percebam que eu já consegui modificar um bocado o modelo inicial, tá?
Então, essas edições elas são comuns a vários tipos de elementos. Então, eu posso fazer isso tanto com imagens, que era, no caso, o coração, como também agora aqui com esse mães, que é um texto, tá? E aí, a gente percebe que quando eu tinha o coração selecionado, a gente tinha esse conjunto de botões, e quando eu seleciono um texto, a gente tem esses ajustes que vão refletir o elemento que está selecionado. Agora não é mais uma imagem, é um texto. Então, a gente tem também aqui uma organização que facilita o acesso às tarefas que a gente faz mais comumente. Então, quando a gente seleciona um texto, o primeiro botão é justamente editar, porque é uma das tarefas que a gente realiza com maior frequência ao trabalhar com texto. Então, eu vou tocar aqui nesse botão editar e vai surgir o teclado do smartphone, onde eu posso digitar o texto que eu quero substituir por esse que está atualmente. Então, ao invés de mães, eu vou colocar mulheres. Então, eu já alterei aqui o texto. E a gente aprendeu agora há pouco que aqui no cantinho a gente pode tocar, segurar e redimensionar o elemento, né? No caso, alterando o tamanho do texto em si. Agora, nesse caso aqui, a gente vai perceber que o texto não está assim da forma como a gente gostaria que estivesse. Então, ao invés de redimensionar o texto, a gente tem aqui essa parte mais espessa, né, mais grossa da grade, onde a gente pode alterar o tamanho da grade em si. Ou seja, a gente não vai estar mudando o tamanho do texto, mas a área que o texto pode ocupar. Então, quando eu faço isso, eu evito que o texto quebre como ele estava inicialmente e a gente expande aqui para ele poder ficar ocupando o espaço que eu desejo. Então, a grade também tem mais essa outra função, né? Eu posso, nos cantos, aumentar o tamanho do elemento que a grade representa, no caso aqui o texto. Posso também redimensionar e a gente pode estar alterando o espaço em que esse elemento ocupa. Tá? A gente vai trabalhar um pouco mais isso em outras ocasiões e perceber cada vez melhor à medida em que a gente usar com mais frequência essa alteração dessa grade, né? Dessa caixa onde os elementos estão ocupados. E quem for atento também vai perceber que quando a gente seleciona alguns elementos, aparece também esse botão aqui com duas setas, tá? Então, esse botão permite que a gente realize também uma ação bem interessante, bem importante para as edições, que é alterar a inclinação, né? Ou seja, girar os elementos. Então, se a gente perceber, esse modelo aqui trouxe o texto inclinado, e aí a gente pode, a partir desse botão, ao tocar, segurar e mover, alterar a inclinação do elemento. Então, por exemplo, se eu não quisesse mais que ele ficasse na diagonal, eu posso aqui alterar para ele ficar na horizontal sem nenhuma inclinação. Então, é mais uma edição bem importante, bem frequente que a gente costuma fazer com textos, tá? Em seguida, ao botão editar, nós temos o botão excluir, tá? Que a gente pode utilizar para excluir elementos. Então, vou pegar, por exemplo, esse coraçãozinho aqui, que não está assim, tão importante para o nosso design. Vou tocar sobre ele, ele está selecionado. E agora eu posso utilizar, por exemplo, o botão excluir. Ao tocar nele, ele vai deletar, né? Ele vai eliminar aquele elemento que estava selecionado. Percebam que agora eu não tenho nenhum elemento selecionado no layout, então também não tenho nenhum daqueles botões de edição que ficam aqui do topo. Só tenho o mais e esse outro aqui que a gente controla outros recursos do design. Mas eu quero aproveitar, já que a gente excluiu algo, é muito comum que a gente exclua algumas coisas e se arrependa de ter excluído, né? Então, a gente vai começar a observar um pouco mais agora nessa aula aqui, onde a gente está vendo as edições mais comuns que a gente faz, né? Nós temos aqui no topo, né, da janela do Canva, alguns botões bem importantes. Essa casinha é um botão que aparece em vários aplicativos,
que vai nos levar para aquela tela inicial que a gente viu em detalhes na aula anterior. Mas ao lado dela a gente tem dois botões bem interessantes, que são esse desfazer e o refazer, né? E o que é isso? Olha só, eu acabei de excluir um elemento aqui, aí eu digo, não, nossa, aquele coração estava legalzinho, eu me arrependi de excluí-lo. Então eu posso vir aqui na setinha do desfazer, né? Também conhecida como voltar, e ao tocar nessa setinha, a última ação que eu fiz é desfeita, né? E eu posso também fazer o oposto, me arrepender de ter me arrependido, ou seja, refazer a última opção que eu desfiz. Então eu digo, não, realmente eu queria excluir esse elemento e vou excluir aqui. Percebam que uma vez que eu não tenho mais ações para desfazer, o refazer vai ficar desativado, né? Vai ficar proibidinho aí. A gente não tem mais o que desfazer. Então eu posso desfazer, aí o refazer vai ficar ativado, porque teve uma ação que eu desfiz, e aí eu posso decidir se eu quero realmente continuar com a ação desfeita ou refazê-la. No caso aqui eu vou deixar o coração que eu tinha excluído, e ele voltou, e vou colocar aqui, acredito que aqui ele vai ficar bonitinho, olha só, né? Ou poderia ser também aqui mais perto do texto, certo? Bom, então a gente viu algumas das primeiras e bem frequentes edições, né? Algumas das modificações que a gente costuma fazer em elementos. Na aula seguinte a gente vai seguir vendo mais algumas edições que a gente costuma fazer com textos.